Aqueles que tiveram a semana passada aqui, escutaram a mensagem que o Vinícius trouxe para nós. Eu acho que foi uma bênção, né? E ele fez justamente a ponte daquilo que nós estamos vendo nessa nossa série, Metanoia, né? Que é a mudança de mente, uma mente transformada por Cristo, como está aqui. E a gente vinha falando do problema do homem, né? Então eu sei que estava meio pesado, mas justamente a semana passada ele fez o ponto de inflexão para começar a falar daquilo que Deus fez por nós. E uma das, digamos, do resumo das coisas mais importantes do capítulo 3 de Romanos, nós estamos nessa jornada na carta de Paulo aos Romanos, dizia assim, versículo 28 a 30 de Romanos 3: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Paulo perguntava. Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. De uma certa forma, isso aqui era um resumo de todo aquele capítulo. Paulo expõe aqui uma verdade vital para a nossa fé. E ele busca consolidar com dados e fatos que sustentem isso que ele está dizendo aqui. Sustentamos, né? Por isso ele está falando sustentamos, que o homem é justificado pela fé. E ele vai expor pelo menos 3 coisas que a gente vai ver ao longo do capítulo 4. Ele usa o capítulo 4 para consolidar. O capítulo 4 é a nossa base de hoje. Como é um capítulo um pouquinho grande, a gente vai lendo ao longo da reflexão, para não ler 2 vezes os versículos, né? Ok? Mas é interessante que ele sustenta isso através de 3 coisas: que a gente não é salvo nem pelas obras, porque a gente não conseguiria chegar lá, nem pelos nossos ritos. Os judeus já que estavam de terem sido circuncidados quando muito pequenininhos, né, ao 8º dia, e a gente talvez pelo nosso batismo, e ele fala nem também pela nossa obediência à lei. São 3 pontos que ele vai explicar isso, trazendo 2 personagens que eram muito importantes para os judeus, só para dar o pano de fundo para você. Paulo tem, logicamente, vários objetivos, e é tido como se fosse o 5º evangelho, isso aqui, né, da carta de Paulo. Ele sustenta tudo o que é importante para a gente saber sobre a fé, mas ele tem na mente dele, parte do público alvo eram judeus que tinham aceitado a Jesus, mas era tão forte a cultura deles, na parte da lei, de que eles eram filhos, eles sabem que eles sentiam orgulho de chamar a circuncisão. Nós somos a circuncisão. Até parece umas propagandas de alguma seita que a gente vê por aí, nós somos a, né? Mas eles gostavam de chamar. Circuncisão era quase que um apelido de judeu. Mas Paulo vai mostrar aqui, pelos exemplos de Abrão e de Davi, que a tradição tem pouco lugar na fé, e sim a fé é que pode mudar tudo, e pode mudar a nossa vida, e daí vem a nossa transformação, amém? Essa é a nossa viagem hoje aqui, e então, como diz aqui, né, o versículo 30, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará, não porque nós somos bonzinhos e assim por diante. E Paulo vem insistindo e batendo nessa tecla, porque talvez pela nossa repetição, a gente acaba entendendo o que realmente Deus espera de cada um de nós. Amém? Então, como eu estava dizendo, só para nos posicionar, a gente saiu daquela linha 2 ali, né? Porque a carta tem 2, como se fosse 2 blocos, a salvação oferecida por Deus e depois a resposta do homem. E nós vínhamos ali, ficamos várias semanas ali no problema do homem. E agora nós estamos na solução de Deus, ok? Note que a solução é de Deus e não do homem, ou seja, não tem nada que a gente possa fazer que possa romper essa barreira para a nossa entrada no céu, amém?
E o tema que eu queria dar para essa nossa mensagem de hoje é justamente esse: a base da nossa confiança. Amém? Pensando que a nossa fé é quando a gente confia em alguém. Nós vamos ver em alguém ou em algo, tá? E nós vamos fazer isso tentando responder, ver todo esse texto aqui, responder essas 3 perguntas que aparecem aí. O que justificou Abrão diante de Deus? Qual é o lugar dos ritos na vida religiosa? Estamos aqui pensando para os judeus a circuncisão, para nós o batismo, se a gente pode falar assim, né? E o que a fé de Abrão nos pode ensinar. Amém? Então, esse aqui é o nosso pano de fundo. Começando então pela primeira, e eu queria, antes da gente entrar em Romanos 4, propriamente dito, trazer uma pergunta que é tida como uma das perguntas existenciais do homem de todos os tempos. E essa pergunta foi feita por Jó. Não sei se você já teve a felicidade de ler o livro de Jó, está lá antes dos Salmos, e Jó é um homem que sofreu muito. Perdeu muita coisa e depois Deus vai restituir a ele em dobro tudo o que ele perdeu. Mas no momento que ele passava por aquele vale, ele faz muitos questionamentos. Isso é uma resposta que ele dá a um dos amigos dele que vão questionar. E ele levanta essa pergunta, que é uma pergunta que eu acho que está no coração de todos nós. Mas como pode o mortal, ou o homem, né, ser justo diante de Deus? Essa pergunta tem intrigado a muitos ao longo da história, e é uma das grandes questões da vida. A resposta é que somos tornados justos diante de Deus, não pelas nossas obras, não pelos nossos atos religiosos, não pelos nossos atos de caridade, né, como muitos defendem e acreditam, mas apenas mediante a fé na morte substitutiva de Jesus Cristo, o Filho de Deus, por nossos pecados. Isso está em Romanos 3, 21 a 28, que o Vinícius trouxe semana passada. Como disse, era aquele ponto de inflexão, né? Então, se você sabe disso, Paulo vai te trazer, nessa reflexão de hoje, elementos suficientes para que você aprenda a descansar nessa verdade e nunca mais colocar em dúvida a sua salvação. Mas se você ainda não sabe disso ou tem dúvidas, a minha oração é para que toda a exposição de hoje lhe ajude a refletir e a entender a importância transcendental dessa realidade que nós vamos ver, que você só pode ser salvo, ser salva pela fé em Jesus. Amém? Não há nada que você ou eu possamos fazer que possa garantir o céu para nós. Amém? Então, que esse entendimento possa ser um entendimento importante e que tem muito a ver com a tua eternidade em Cristo. Então, vamos orar para que o Senhor possa nos acompanhar nessa reflexão? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos. Já te agradeço pela minha voz, ó Pai, que pelo menos vai dar para passar a mensagem aqui. Já sou muito grato a Ti, Senhor. E te peço que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, tenha liberdade no nosso meio. E provoque, Pai, os questionamentos, as reflexões que todos nós precisamos para crescer, para sermos transformados de acordo com a imagem e semelhança de Jesus. É isso que o Senhor espera de nós ao longo da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como disse, nossa primeira pergunta, né, que a gente vai tentar responder: o que justificou Abrão diante de Deus? O texto começa no capítulo 1, no versículo 1, no capítulo 4, portanto, nós vamos ver o capítulo inteiro aí. Ele vai falar: portanto, que diremos do nosso antepassado Abrão? E é legal aqui, só como parênteses, Paulo vai usar 2 personagens importantíssimos para qualquer judeu, que eles se pegavam naquilo e falavam: eu sou filho de Abrão, né? Justamente para isso, para mostrar o que realmente foi importante na trajetória de Abrão. Foi que realmente aquilo que os judeus pensavam ou não?
Mesma coisa a gente. Você tem aí de vez em quando a gente escuta, ainda mais no meio evangélico, nem sei como evangélico, em meio ao evangelicalismo, né? Um super cristão. Fulano é uma pessoa muito espiritual, é um super cristão. Gente, só para ser muito honesto com vocês, não existem super cristãos, né? Existem pecadores que, graças a Deus, em algum momento da sua vida, entenderam que sem Jesus eles não teriam remédio e iriam para aquele lugar que a gente não gosta nem de falar o nome, mas para danação eterna, né? Para falar de alguma maneira. Lembro sempre do Bisa que gosta de falar isso, né? Mas graças a Deus por isso. Então, nós somos cristãos, graças a Deus, aqueles que já abriram o seu coração para Jesus, justamente por isso, não pelo que nós fizemos, mas pelo que Jesus fez por nós. Amém? Amém? Então, é isso que está aqui por trás, mas vamos ver com toda a argumentação de Paulo. E ele vai trazer, então, ele faz duas observações importantes aqui. Então, ele está falando assim: portanto, o que diremos do nosso antepassado, né? Então, Paulo aqui está falando como judeu aos seus supostos inquiridores judeus. Ele fala: não, mas nós somos judeus, nós fomos circuncidados quando tínhamos 8 dias de vida, né? Então, como é que você pode falar que a gente está no mesmo barco desses ímpios, né? Desses gentios? E é bom quando a gente vê na Bíblia falar gentil, que você põe a carapuça, né? Carapuça, está certo, né? Tá, ou seja, está falando de nós. Naquele momento ele estava falando para os romanos, ou em algum lugar para os gregos, mas ele está falando de nós somos gentios no conceito, nós não somos judeus, então está falando de nós aqui, tá? Então, Paulo está aqui falando de judeu para os seus inquiridores judeus, mas o exemplo das obras é muito válido para qualquer um de nós, mesmo nos dias de hoje. Infelizmente, nós vivemos num país onde a questão da caridade, essa palavra, né? Que é um sinônimo de amor, ganhou vida própria. Existem religiões, existem seitas onde a caridade substitui o Jesus na salvação, se a gente pode dizer assim, né? Então, é muito importante que a gente entenda o que Paulo está trazendo aqui. E o segundo, né, a segunda observação importante aqui, é que, olha que interessante aqui, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Se a gente fosse trazer a Almeida, que eu sei que alguns gostam, e eu gosto muito, por isso que eu sempre trago aqui de alguma maneira, né? Ela tem uma conotação interessante aqui. Ela fala assim: que pois diremos ter alcançado Abraão o nosso pai segundo a carne? Ou seja, esse ter alcançado tem uma conotação interessante. É como se ele nos tirasse de uma postura passiva, de quem está só na dependência de Deus, daquilo que Deus vai fazer, e uma postura ativa, fazendo algo para alcançar o benefício de Deus. Então, o que Abraão podia ter feito para alcançar a justificação? Mais ou menos o conceito que está aqui, tá? Mas ele fala: se você tivesse feito alguma coisa, esse versículo 2, né? Se você tivesse que fazer alguma coisa para ser justificado, você teria do que se gloriar, né? Ou seja, de se orgulhar, mas não diante de Deus. E Deus deixa isso muito claro. Por isso é pela fé e não pelas obras, porque isso seria orgulho, né? E esse é um dos grandes entorpecedores da religiosidade, e contra a qual Jesus acabava batendo muito nos líderes religiosos. Se você parar para pensar, Jesus estava sempre ali, pegando na hipocrisia e tudo mais, porque eles achavam que as suas obras, a sua postura, seu jeitão religioso era o suficiente. E Jesus sabia que não. Amém? Estamos juntos aqui? Né? Então, nós corremos o risco de nos sentirmos tão bons, uma palavra aqui que não existe, obedecedores da palavra, né? Seguidores de Deus, que podemos desenvolver uma espécie de orgulho santo, se é que você entende, né?
Que nem fofoca santa, que você só fala do homem, mas só uma fofoquinha, né? Vou falar da Ana aqui só um pouquinho, mas Deus está vendo. Vamos orar pela Ana, né? É mais ou menos o orgulho santo, né? A história que o Vinícius contou na semana passada, foi uma das figurinhas que ele usou, é aqueles dois caras na porta do inferno, esperando a lista de chamada, e um vira para o outro e fala: eu sei exatamente por que eu estou aqui. Fui infiel, traí minha esposa, fiz um monte de coisa, então eu sei que está aqui. Mas do outro tinha um cidadão, ele falou: olha, eu realmente não sei. Eu varria a igreja todo domingo, eu limpava, eu ajudava, mas no fundo eu tinha um grande orgulho de fazer aquilo. Então, pronto, né? Ele não tinha o entendimento do que realmente é importante para Deus. E a gente corre esse risco de nos orgulhar da nossa caminhada de fé. E Paulo vai quebrar isso um pouco ao longo da coisa aqui, né? Então, já que nós citamos Jó, né? Talvez esse tenha sido o único problema de Jó. Se você lê a carta de Jó, vê tudo o que ele fazia, orava pelos filhos e tudo mais, pelo que nós podemos depreender então da leitura do livro, de alguma forma ele passou a entender que ele merecia, de alguma maneira, o favor de Deus, ou pelo menos não merecia passar por todo aquele sofrimento que ele acabou passando. Amém? Bom, mas isso só para dar aqui um pano de fundo. O versículo 2 segue, né, dizendo assim, versículo 3 na verdade: o que diz a Escritura? Abrão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Abrão creu. Não tem como. Abrão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer movimento, ele teve que crer para poder que aquele que falava com ele era Deus e que Deus era fiel e poderoso o suficiente para fazer tudo o que ele estava prometendo, né? Certo? Porque senão ele não teria saído para fazer nada, tá? Por isso fala que ele creu em Deus, e isso lhe foi acreditado. E foi essa fé que realmente Deus usou para dar o crédito para ele, a justiça para ele, não pelas obras, tá? Então ele passou a ter um crédito ilimitado, como se você ler Gênesis inteiro, você vai perceber isso, em lugar do débito que todos nós carregamos antes de Jesus. Todos nós temos um débito nas costas, como se fosse um grande financiamento, né, de uma propriedade que a gente não tem ainda, mas a gente não chega a um ponto que você não tem como pagar. Então é isso que Deus faz por nós, dá esse crédito na nossa conta para nos liberar desse peso. Paulo ainda vai fazer duas analogias com relação a isso que eu acho que é importante para reforçar essa nossa análise aqui. Mas antes, ele fala assim: Abrão não foi justificado, portanto, pelas obras, ele foi justificado pela fé somente. E esse somente é importante, porque é uma das 5 solas, né, que a gente viu muito tempo atrás. O texto segue dizendo assim: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. É verdade, não é? Você trabalhou lá o mês inteiro. Chega no final do mês, o que você quer? O depósito na sua conta, o envelope, como for, o modelo, mas você quer pagamento, né? Tem um rapaz que nos ajuda lá em casa, tá? Não sei o que, a gente paga um valor para ele por mês, e antes a gente pagava em dinheiro, depois ele abriu uma conta, a gente fazia o depósito, aí quando veio o Pix, a gente faz o Pix para ele. Aí teve um mês, sei lá, 2 meses atrás, estava um mês muito conturbado com as datas, então a gente deposita para ele no dia 15, né? Mas a data referência, né? Aí, de repente, era dia 20, mais ou menos, ele me mandou uma nota: seu Carlos, tudo bem? Seu Carlos, o senhor não me pagou esse mês. Meu Deus do céu, que horror, né? Então, eu devia para ele, certo? Ele trabalhou o mês inteiro, é isso que Paulo está falando aqui, mais ou menos como as obras, né? Ok? Então, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas sim como uma dívida.
Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. É interessante, parece que Paulo está fazendo uma ode ao vagabundo aqui, né? Mas não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que você não precisa trabalhar para receber a benesse de Deus. Lembra daquela pergunta transcendental de Jó lá atrás? O que eu preciso fazer para que Deus receber o favor de Deus? Uma coisa a gente tem que ter certeza, não é vir varrer a igreja, não é isso que a gente faz de coração, né? Mas isso não deve ser a nossa motivação, ou seja, isso não nos leva para o céu. Isso a gente deve fazer em retribuição ao perdão e à salvação que a gente já recebeu. Amém? É o sistema invertido, né? Todavia, aquele que não trabalha, é isso, tá? Então, ou seja, se nós cumpríssemos todo o protocolo da lei, como se isso fosse possível, e a gente sabe que não é, Deus seria forçado a abrir as portas do céu para nós. Por isso que o sistema não pode ser pelas obras, né? Mas não é assim que a coisa funciona para Deus. E ele segue dizendo assim, no versículo 6. Davi diz a nós a mesma coisa, e aqui ele está trazendo o segundo personagem bíblico importante. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independentemente das obras. Olha, está frisado aí porque é importante, né? E ele está citando aqui o Salmo 32. Só entre parênteses, Salmo 32, Davi escreve depois de ser pego, talvez, no pior pecado que ele cometeu em toda a vida. Ele lembra aquela história de Batseba? Ele, num dia de ócio, vai lá para a varanda do palácio, vê uma moça jovem, muito bonita, tomando banho, e não se aguenta de paixão por ela. A gente sabe o tipo de paixão. Manda chamá-la, tem relações sexuais com ela, ela engravida, e aí ele fica sabendo quem é a moça. Ela era a esposa de um dos seus líderes do exército, Urias. E ele tenta trazer Urias para ver se Urias dormia com ela e ele se livrava do abacaxi. Urias, por fidelidade a ele, não dorme com ela, dorme no pátio. E aí ele não teve outro remédio, entre aspas, do que mandar matar Urias. Esse é o Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por que diz que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus? Porque ele tinha essa graça, a gente pode dizer, de reconhecer os seus pecados, de reconhecer quando ele estava totalmente fora da vontade de Deus, e ele não tinha nenhum problema de se arrepender, de se dobrar e de realmente pedir perdão a Deus, e foi o que aconteceu. E então esse versículo 7 está falando justamente da resposta dele depois desse momento que ele fala. Como são felizes, algumas Bíblias falam, bem-aventurado, né? Aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem Deus não atribui culpa. Logicamente, depois de você confessar a sua culpa, né? Então, feliz, bem-aventurado, em cujo espírito, aí o texto acaba lá no Salmo 32, fala, em cujo espírito não há dolo, né? Em quem não há hipocrisia, a NVI fala. Bem? Que conclusão, então, a gente pode repetir aqui, né? Que Abraão não foi justificado pelas obras, mas ele foi justificado pela fé, realmente, somente. Amém? Essa é a primeira pergunta aqui. Por que... o que justificou Abraão? A sua fé. A sua fé. A segunda pergunta que eu queria que a gente pensasse um pouco é essa: qual é o lugar dos ritos da religiosidade? Mas, poxa, eu lembro de uma moça que vinha aqui na igreja, veio por muito tempo, fez o curso de batismo junto com a gente, e de membresia, mas depois, antes do dia do batismo, ela vinha de uma família, de uma tradição muito forte, e ela tinha sido batizada quando ela era criança, que nem eu fui. E aí
ela chegou à conclusão que, embora ela quisesse, ela achou que ia ser uma desonra para a família dela, que tinha a outra fé. E ela não foi batizada, e ela abdicou. Aliás, voltou, acho que 1 ou 2 vezes nos últimos 5, 6 anos aqui na igreja. É uma pena, né? Paulo vai tentar colocar os ritos aqui, porque muitas pessoas falam, mãe, eu fiz um rito, né? É muito normal falar, a criança nasceu doentinha, a criança, aí fala, não, precisa batizar para não morrer pagã, né? Não é isso que a tradição católica diz? Mas que diferença isso faz para Deus? Paulo vai abordar isso dessa maneira aqui, versículo 9, né? Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos, ou seja, que cumpriram o rito, ou também aos incircuncisos? A gente podia falar aqui, destina-se essa felicidade apenas aos batizados, ou também aos não batizados? Já dissemos que no caso de Abrão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não, foi depois. Não foi depois, mas antes. Na verdade, versículo capítulo 12 de Gênesis vai falar quando Deus chama Abrão, e depois ele vai fazer aliança com ele 14 anos mais ou menos depois, e ali ele fala da circuncisão. Então ele foi chamado e ele foi acreditado como justiça antes de ser circuncidado. A circuncisão foi uma consequência, um selo, né, físico daquilo que ele tinha feito no coração, tá? Ok? Então, já dissemos que no caso de Abrão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não, não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Ou seja, Deus o chamou, Deus o recebeu, Deus o acolheu, ele abriu o coração dele para Deus, sem marca nenhuma, sem lei nenhuma, como a gente vai ver. E aí depois Deus então dá a circuncisão para que pudesse ser um selo entre ele e a sua geração, né? A sua descendência. Amém? Então, isso que está aqui. Então, ao instituir a circuncisão, Deus o denominou um sinal da aliança entre ele e Abrão. Isso está lá no Gênesis 17, 11. A aliança já existia desde o começo, mas mesmo antes de Abrão ser circuncidado. Isso mostra que a aliança era baseada na fé e não na circuncisão, como muitos judeus acabam defendendo, que surgiu pelo menos aí os 14 anos depois que eu comentei. Amém? Seguindo no texto aqui, fala assim, portanto, o final do versículo 11, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Interessante que Paulo está falando aqui, a gente olha para Abrão, vamos combinar uma coisa? É como que se Abrão para nós, né? A minha noção é assim, fala, um dia eu vou encontrar com Abrão no céu, amém? Acho que vai ser legal, né? Abrão, rapaz, incrível, né? Sua trajetória e tudo mais. Mas para os judeus não, né? Os judeus, puxa, tinham alguns rabinos que defendiam que Abrão era o protótipo do homem perfeito, que ele nunca tinha negado nada da lei. Ele era perfeito, o homem perfeito, o cumpridor da lei. Gente, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler Gênesis, e dá para ver um monte de coisa que Abrão fez aqui, que é pelo menos questionável, né? A única coisa que dá diferença de Abrão é que Abrão nunca deixou que as coisas, as circunstâncias, atrapalhassem a fé dele. Ele nunca perdeu a fé, mas ele teve medo. Quando ele chegou no Egito a primeira vez, ele disse que Sara era a irmã dele, lembra dessas histórias? Várias coisas que ele fez, né? Mas a fé dele se manteve inabalável, embora ele tivesse tido um medinho ou outro. E vamos combinar uma coisa? Deus nos conhece tanto
que ele sabe que a gente tem um medinho ou outro, né? A gente só não pode se deixar levar pelo medinho, né? Por isso eu pegava tanto no pé de vocês, me desculpa lembrar disso, no tempo da Pand, né? Certo? A gente não podia se deixar entregar, e alguns se deixaram. Alguns não voltaram mais na igreja. Alguns questionaram Deus por aquilo, né? Mas Abrão não caiu nesse sentido. Por isso que a fé dele foi creditada como justiça, né? E é igualmente os pais. Peraí, eu parei onde aqui? Ele é o pai de todos que creem sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé, que teve nosso pai Abrão antes de passar pela circuncisão. Ok? Portanto, nós, se cremos em Jesus, estamos aqui envolvidos. Abrão é o pai de todos circuncidados, os judeus, e não, portanto, os gentios, que têm o mesmo tipo de fé que Abrão tinha, ou seja, a fé nas promessas de Deus. Amém? Isso nós vamos ver aqui nos próximos versículos. Versículo 13 fala assim: não foi mediante a lei que Abrão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo. Interessante, né? Porque a gente parar para pensar, fala, Abrão, qual é a abrangência? Ele falou, sai daqui e vai para aquela terra que eu vou te mostrar. A terra lá que emana leite e mel, certo? Vou dar para os seus descendentes e tudo mais. Então você pensa o quê? Na Palestina. Pensa uma coisa assim. Mas através a visão messiânica daquilo que Deus estava fazendo, a promessa que Deus estava fazendo aqui, através das gerações, ou seja, de todos aqueles que creriam como Abraão creu, todo mundo seria a sua herança. É interessante isso. Todo mundo, por isso fala, que Abraão era... Eu estou hoje aqui, eu estou brigando com o microfone aqui na frente, por isso de vez em quando estou me perdão aqui, não achei a posição dele. Que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé, certo? Através da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Deixa eu tentar entender aqui, parece meio complexo, mas não é, né? O que está falando aqui? Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, ok? A fé não tem sentido. Ou seja, se aqueles judeus que estavam ali ouvindo Paulo, lendo Paulo, e falam, não, mas eu... Ou aqueles entre nós, falam, mas eu fui batizado quando eu tinha 3 anos. Eu, na Igreja Católica, não lembro quando eu fui batizado. Acho que é por aí, 3 anos. Está certo? É mais ou menos nessa fase de idade. Sei lá, 2, 3 anos. Eu fui batizado na Igreja Católica nessa época, certo? Mas eu cheguei aos 22 sem saber nada de Deus. De que serviu aquele batismo? Se a gente pensar por esse prisma, só isso, né? Estou aqui questionando os dogmas da igreja. A igreja presbiteriana, a igreja evangélica, também batiza as crianças. Assim como a gente faz a apresentação das crianças aqui, eles batizam. Só que quando a criança tem o segmento, classe de catecúmenos, eu fiz isso aí, e aí quando chega uma certa idade, a criança, já não uma criança, o adolescente, pré-adolescente, por aí, deve manifestar publicamente a sua fé, né? Na Igreja Católica tem a crisma, né, primeira comunhão, aquelas coisas, mas quando a gente é criança, mas depois você fica meio à deriva. Eu fiquei, né, pelo menos o meu exemplo, eu fiquei meio à deriva, até que Jesus se mostrou a mim, por coincidência, por um padre. Eu já contei essa história milhões de vezes, perdão se me repito, mas eu estudei no Colégio São Luís, que é um colégio, hoje mudou, mas era pelo menos patrocinado pela Igreja Católica, né? Eu fiz a faculdade lá de Economia, ali na Paulista, e tinha um padre secular. Tempos outros, né? Os tempos mudam, ele fumava na classe, eu me lembro do padre fumando na aula, uma coisa meio estranha. Era muito estranho aquilo.
Ele tinha uma camisa de gola fechada, mas camisa normal, com paletó e tal. E ele abriu minha mente através da filosofia, mas lógico, né? Falando de Tomás de Aquino, essas coisas, e me colocou no coração. Ele me ajudou a organizar. Deus usou aquele padre, portanto, um padre secular que chamavam, né? Porque ele não usava batina, para me mostrar esse vazio que tinha na minha mente, que eu não conseguia preencher com outra coisa. Eu não ia conseguir preencher com os meus dogmas, com o meu trabalho, com nada. Era Jesus, era o buraquinho ali, o espaço que estava faltando para encaixar a peça transcendental, a peça que os construtores rejeitaram, a pedra angular, que é Jesus. Sem Jesus, a nossa construção pode ser uma bagunça. Por isso Pedro fala lá, né? Eu estou fugindo um pouquinho aqui, mas eu acho que está dentro do contexto. Quando Pedro fala que Jesus foi a pedra angular, aqueles que aceitam Jesus vão construir sobre ela, aqueles que rejeitam resvalam na pedra, ou seja, escorregam na pedra, tropeçam na pedra e vão construir uma coisa porque sem a pedra angular, qualquer construção que você faça, a tendência é ruir um dia. Graças a Deus, aos 22 anos, eu encontrei a pedra angular e comecei a construir aí. Resultado bom, resultado ruim, Deus poderá dizer, mas graças a Deus estou com ele. Amém? Então, é um pouco do que está aqui. E ele está falando, então, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Você percebe? Então, tudo aquilo que aconteceu, tudo que a Bíblia fala, se é pela obra, ou seja, se é pela minha força, não precisa de promessa. Eu vou bater na porta do céu e falar, eu tenho o direito de entrar, porque eu trabalhei, eu fui todo domingo na igreja, eu todo domingo estava lá às 8 horas sem tomar café para ensaiar para o louvor, eu tive que tocar bateria com o joelho rachado. Né, Otávio? E então eu vou chegar lá na porta do céu, vou bater, cadê o meu lugar? Eu trabalhei, eu quero salário. Mas não é assim, não é o que a Bíblia defende, é pela fé, é pela fé. E é tão importante a gente entender isso. Versículo 14, pois os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Eu vi uma figura interessante para a gente, porque eu fiquei encafifado com esse versículo 15 aqui, confesso a vocês, né? Porque a lei produz a ira, a gente sabe, por quê? Tem a lei, pega só os 10 mandamentos, não precisamos ir muito longe, e vamos tentar cumprir os 10 mandamentos. O primeiro, não terás outros deuses além de ti, tal. Sim? Cada vez que eu olho para o céu, eu peco. Não sei se você me entende. Naquele momento que eu vejo ele fazendo uma coisa, agora começando a andar, naquele momento, Deus é como se sumisse da minha cabeça naquele momento. Entende? Que eu estou dando um exemplo talvez ruim. Pelos filhos, acho que os filhos são o maior exemplo de incapacidade que a gente tenha de cumprir os mandamentos. Dá para entender isso? Acho que dá, né? De coração a gente sabe. A gente ama os filhos. Ama. O que eu posso fazer? Eu sou refém desse amor. O que eu preciso é ter esse amor em perspectiva. Esse é uma pedra muito cheia de limo, muito escorregadia, que Deus teve que pegar Abraão, depois de toda a saga que a gente vai ver aqui, e que ele tem um filho, eles têm um filho, né? Do milagre, o filho do milagre, e chega um momento que Deus tem que chegar para Abraão e falar, Abraão, e eu sei que tem alguns que falam, mas isso não está escrito na Bíblia, mas é um consenso de todos os teólogos, certo? Teve um dia que Deus teve que chegar para Abraão, sacrifica esse menino para mim, leva ele lá no monte e sacrifica ele para mim.
E eu imagino o que aquilo cortou e sangrou o coração de Abraão. Mas Abraão, pela fé, por conhecer esse Deus, por saber o milagre que aquele menino representava, levou ele lá. E na hora que ele estava prestes a sacrificar, uma voz do céu fala: Abraão, para, eu vou prover o cordeiro para você sacrificar. Como é que a gente vai conseguir? Pela lei. Deus sabe que a gente não tem condição. Não precisa nem ler os outros mandamentos. O primeiro já nos derruba. Estamos juntos, gente. Eu estou falando besteira aqui. Não acredito nisso. Tudo bem? Todo mundo que já teve um filho sabe como é que isso funciona e quão difícil é. Amém? Ok. Então, porque a lei produz a ira, porque a gente não vai conseguir cumprir, e onde não há lei, não há transgressão. É interessante, né? Isso daqui. E aqui ele está mais uma vez apertando o pé dos judeus e apertando o nosso pé, se a gente é muito tempo de igreja, conhece muita palavra, né? Porque ele fala assim: você sabe, o judeu sabia que não podia adulterar, por exemplo. Aí de repente um cara sem lei, não sabe, não conhece Deus, não viu nada, tinha uma moça bonita, ele vai lá e se apaixona, tem um caso com ela, e aí de repente, pequei, certo? Mas ele não tem o que ter transgredido. Agora, um judeu, e o duro é que, tanto é que Paulo lá no começo do capítulo 2 joga na cara deles, né? Um judeu, sabendo que não pode, tem a lei, não sei o quê, ia lá e adulterava. Ele transgrediu a lei. A ira dobrada, né, para ele. Dá para entender a diferença? Bom, o que a gente pode dizer então dessa segunda resposta, né? Os ritos são considerados selos, são importantes. Em nenhum momento eu estou aqui tirando o valor do batismo, certo? Que todos nós fizemos ou estamos nos preparando para fazer, mas de algo muito maior, ou seja, eles são considerados selos importantes, mas de algo muito maior que aconteceu primeira e principalmente no coração de todo o que crê. O que foi o batismo que eu fiz quando eu tinha 22 anos? Alguns meses depois de ter aceito a Cristo. Foi um batismo que foi um selo de uma decisão que eu fiz de coração de mudar, entender quem era Jesus na minha vida e entregar minha vida para Ele. Então aquele batismo tem esse valor. Mas o que tem mais peso? O que aconteceu comigo meses antes ou o batismo? O que aconteceu comigo meses antes. É isso que Paulo está defendendo aqui. Amém? Esse é o lugar dos ritos na nossa vida. O último ponto que eu queria trazer para vocês, o tempo passou, né? Falei demais. O que a fé de Abraão nos ensina? Versículo 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. E aí ele fala: ele é o pai de todos nós. Interessante. Então, nós podemos também ser considerados filhos de Abraão. Porque se fosse pela circuncisão, se fosse pelas obras, pela lei, que vieram 430 anos depois, pelo menos, de Abraão, então a gente não podia ser filho. Mas se é pela linhagem da fé, nós também somos considerados filhos de Abraão, né? Ok? Para nós tem algum valor? Tem valor, mas a gente nunca presta atenção nisso, porque para os judeus é que Abraão era, né, aquela pessoa tão importante. E o texto segue dizendo, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Esse texto também é um texto muito precioso e muito complexo, se a gente quiser.
mas eu vou tentar simplificar ele o máximo possível. E eu acho que a própria seguida do texto vai nos deixar claro isso. Quando ele fala aqui, dá vida aos mortos e chama a existência de coisas que não existem e como se existissem. Esse é o poder de Deus. Eu vou trazer aqui um texto lá de Gênesis, onde a promessa é feita. Fala assim: não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Isso está lá em Gênesis 17. Pai de muitas nações. Mas Abrão, quando foi chamado, tinha 75 anos. Ok? Já tinha se passado pelo menos 24 anos até que Deus vai falar isso para ele novamente, no versículo 17. E aí ele fala, acho que ele olha para o corpo dele, olhava para o corpo da Sara, fala, como que nós vamos ser? Como é que eu vou ser pai? Versículo 18 vai falar assim: Abrão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Só um pequeno parênteses aqui: Sara era estéril. Sara, durante toda a vida fértil dela, não tinha tido nenhum filho. E ela já tinha 90 anos, quando Deus vai falar, não. Ele fala, não, mas senhor, já tem Ismael aqui, o que a gente faz? É ele que vai ser? Não. Vocês vão ter uma criança. No coração dele, assim, ele se riu, mas falou, não, eu vou crer. E ele se pegou nessa realidade aqui. Então, isso para mim é a maior lição que nós podemos tirar do exemplo de Abraão aqui, né? Contra toda a esperança, que está ali em azulzinho, em esperança creu. Corpo fraco, fé forte. Contra todo o entendimento, evidências físicas e científicas de que eles não poderiam mais ter um filho, ele creu que Deus ia fazer isso, tá? Contra toda a experiência de vida acumulada dele, ele olhava para Sara e falava, como é que vai sair uma criança daí? Tanto é que quando os anjos chegaram para falar com Sara, estava lá na cozinha preparando as coisas, e eles falaram, por que ela está rindo? Eu, não foi nada, não, imagina, ela não está rindo disso, acho que alguém contou uma piada para ela, né? Aí eles falaram, olha, fala para ela que daqui a 1 ano nós vamos voltar aqui e ela vai estar grávida, né? E assim foi. Então, quando a gente lê aquilo aqui, Ele é nosso Pai, porque em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, e como se existissem. E aí, eu quero fazer aqui, já pelo adiantado da hora, eu quero fazer um atalho. Mas vamos só terminar aqui. Versículo 20 fala assim, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Ele não duvidou, ele não cansou de crer, ele não desistiu de acreditar que Deus era capaz e era fiel. E assim foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus. Estava plenamente convencido do quê? De que Deus era poderoso para fazer. Por isso, Hebreus 11:1, será que a gente pode ler junto? Esse pequenininho versículo aqui, para você fingir que está acabando? Podemos ler junto aqui? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova, ou a convicção, das coisas que não vemos. Hebreus
11, 1. Ele tinha convicção de que Deus não ia negar. Ele já tinha vivido o suficiente naqueles 25 anos de contato com Deus, de várias coisas que Deus tinha feito para ele, e falou, ele não vai negar. E aí eu fico me perguntando o que nós estamos vivendo, se a gente tem essa mesma convicção de fé. Só para não perder o finalzinho do texto, versículo 22 fala assim, em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. E ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Amém? Amém? Deus creditará justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Eu sei que já está tarde, mas eu queria fazer apenas algumas aplicações rápidas aqui para nós. A primeira delas é essa. A nossa confiança não pode estar alicerçada em nosso desempenho espiritual, mas somente na fé que depositamos em Jesus. Eu sei que é uma tentação, e eu mesmo já caí nessa. E talvez algumas pregações até nos façam entender isso, que a gente precisa performar mais, né? Talvez porque o desejo latente do nosso coração é falar, você entendeu a fé direitinho? E acho que esse talvez seja o ponto mais importante. Uma espécie de definição que a gente pode dar aqui é, o que é ser cristão, portanto? Ser cristão é depositar a sua fé na obra consumada por Jesus Cristo na cruz e passar a descansar no que Ele fez como válido para a nossa salvação. Bem, podia dar vários exemplos aqui, mas eu vou dar um só. E eu estou lembrando mais uma vez do Vinícius. Se vocês quiserem me vindo para tocar, pode. Vinícius contou daquela história do Theo que se atira na piscina, né? E sabe que ele está lá. Mas imagina o seguinte, né? O que está falando aqui? O que é realmente a fé? O que Deus espera de nós? Tentando responder aquela pergunta lá no começo. O que o mortal pode fazer para se sentir justo diante de que Deus o veja como justo? E o que é esse tipo de fé? Vou pegar o exemplo do Vinícius. O Vinícius dentro da piscina, e o Theo, ainda muito pequeno, mas deixa o Theo crescer um pouquinho mais, né? E aí o Theo está lá andando ali na borda da piscina, e aí o Vinícius fala, pode se jogar que o papai te segura. Se o Theo não se joga, o Vinícius vai ficar com cara de pastel, né? Como qualquer pai. Mas se o Theo se atira, confiando que ele está lá, quem vai ser honrado com aquilo? Quem vai ser glorificado? O Vinícius. Certo? E é mais ou menos o tipo de fé e de confiança que Deus espera de mim e de você. Que quando a gente passa por um perrengue, Ele está lá. Agora imagina essa situação, o Theo um pouquinho maior, 4 anos lá, já ganhou certa independência, mas ainda não sabe nadar. Parece que vai saber, mas imagine que não saiba ainda. E aí de repente está lá na beira da piscina, aparece um cachorrão, parece um pitbull, escapou da guia do dono, e o Vinícius está lá no outro lado da piscina, está lá no meio da piscina, e o Theo na beira. E aí o Vinícius olha a situação, fala, filho, se atira que o papai chega e te pega, né? Não vai estar lá assim, de braço, esperando. E aí o Theo tem 2 decisões a tomar. Ou ele fica com medo e fala, não confio no meu pai, né? E vou correr para o outro lado, vou me esconder embaixo da cadeira, alguma coisa. Ou ele vai chegar e se atirar na piscina, e o Vinícius vai correr e vai resgatar ele. O que deu mais honra para o Vinícius? Né? Para o pai. Estou pegando o Vinícius aqui, talvez devesse ter deixado aberto, né? O fato daquela confiança, mesmo fora as circunstâncias, mesmo nas circunstâncias ruins,
Mesmo quando o intelecto dele, a experiência dele falando, eu vou me atirar na piscina, meu pai está muito longe, até ele chegar lá eu vou me afogar. Racionalmente pensando. Mas ele fala, não, mas eu confio no meu pai. Ele nunca me abandonou. Ele nunca me traiu. A palavra dele nunca falhou, nunca faltou. Eu pergunto para você, fazendo uma comparação dessa pequena historinha para a fé que você tem em Jesus. É essa a fé que você tem em Jesus? Você consegue confiar nele nos momentos mais difíceis da sua vida? Você percebe como você pode honrá-lo ou desonrá-lo, justamente não pelas suas obras, mas como o seu coração está com relação a ele. Quando você descansa na fé, pegando essa... Ser cristão é depositar a sua fé na obra consumada por Jesus na cruz e passar a descansar nele. Tem um termo em inglês, isso não foi traduzido de lá, mas o termo que me vem na mente fala rely on. É você descansar aqui no sentido de você lançar todo o peso nas mãos de Jesus. É aquilo que as crianças fazem, quando elas se atiram e jogam todo o peso nas nossas mãos, confiando que a gente vai segurar. Queria convidar você a fechar os teus olhos. Versículo que a gente leu. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção das coisas que não vemos. Abraão creu no Deus que criou todas as coisas, que do nada fez o tudo, fez o mundo, nos fez. Por isso aquele texto fala que do nada ele criou as coisas, faz as coisas existirem. E eu queria fazer uma afirmação para você nesse momento, que eu queria que você gravasse, que isso eu sei que muitas vezes nos fazem titubear com relação à nossa fé. Não importa quão poderosa é a sua fé, o que importa é quão poderoso é o objeto da nossa fé. E se o objeto da nossa fé for Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz, e é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos e pedimos, você estará em boas mãos. Não existe outra mão melhor para descansar, outros braços. Queria orar por você nesse momento. Pai Santo, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a trajetória de fé, de tão fácil, ela se torna difícil para nós. Nós começamos a fazer como Jó, pensar como nós podemos agradar a esse Deus. O que eu preciso fazer para que Ele sorria para mim? E de repente a única coisa que Ele precisa, como um bom pai, é que a gente o honre com a nossa confiança, tendo Jesus como a base da nossa fé, base da nossa confiança, em quem nós podemos nos atirar na piscina, nós podemos nos atirar em qualquer situação e saber que Ele é o suficiente para nos resgatar de todas as dificuldades. Nós te agradecemos por isso, pelo Deus que Tu és, pelo plano de salvação que o Senhor nos deu. Peço que o Senhor possa, nesse momento, Pai, abraçar cada um dos meus irmãos aqui.
Se existe algum deles que está vivendo nesse momento um drama, uma dúvida existencial, passando por uma circunstância difícil, que eles possam nesse momento entregar isso nas tuas mãos, falando: Senhor, se o Senhor pôde fazer aquele milagre na vida de Abraão, o Senhor pode fazer que um homem de 100 anos de idade ainda pudesse gerar um filho, e uma mulher de 90, praticamente 91 anos, que nunca tinha tido um filho, pudesse conceber Isaac. Tu podes fazer qualquer coisa para resolver o meu problema também, Senhor, para me livrar, para me dar superação. Portanto, Senhor, eu quero nesse momento descansar em Ti e pedir que o Senhor possa me ensinar a cada dia viver essa transformação. A transformação de ser menos eu e mais Jesus, menos a minha força e mais a Tua, para a Tua honra e glória. Amém.